Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu vos faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este fragmento do Evangelho de São Marcos, pelo menos na minha visão particular, é um dos mais emocionantes. Porque nós aqui nos encontramos com uma simples história de um homem que vivia a dificuldade dele, nasceu cego, vivia no meio da sociedade que não dava tanta atenção aos cegos. Aliás, talvez durante esses 2000 anos não mudou tanta coisa nessa questão. E nós percebemos que naquele momento este homem viveu uma esperança, e a esperança que deu certo. Então, como aconteceu tudo isso? Claro, evangelistas não nos falam, mas eu gostaria de analisar assim, com mais detalhes, para que nós possamos perceber a mensagem que São Marcos quer nos transmitir. Então nós escutamos, Jesus sai de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Então podemos imaginar a saída de uma cidade, muita gente caminhando, né? E imagina, de repente, se escuta que alguém à beira desse caminho começa a gritar. Está gritando, está gritando, está gritando. É óbvio que aqueles que andavam, principalmente junto com Jesus, se sentiam incomodados. Aí logo começaram a falar para que ele se calasse. Mas o homem que exatamente estava gritando era Bartimeu. Era exatamente um cego. Provavelmente ele já ouviu falar de Jesus. Este grito não veio do nada, porque ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, pelo menos ele já escutava alguma coisa sobre Jesus. Talvez ele já ouviu falar dos milagres que Jesus realizou. Por causa disso, ele não só que chama Jesus pelo nome, já fala claramente da qual tribo ele é. Estou falando do próprio Jesus. E mais ainda destaca neste pedido a sua esperança. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E as pessoas, como falei, começaram a calar este homem. Porque estava incomodando, porque estava gritando, não tem nada a ver, deixa a gente estar passando aqui ocupado com uma outra coisa, e aqui de repente alguém está gritando.
Só que este cego sabia, é um momento certo. Ou agora ou nunca mais, talvez, vou ter uma oportunidade como esta. Então, em vez de ele se calar, ele grita ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. E nós, como escutamos, Jesus parou e chamou este homem. Quando ele escutou que Jesus, quando falaram para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Imaginamos essa cena, um cego homem sentado na beira do caminho, na beira da sociedade. Ele não só se levanta, aqui fala claramente o evangelista Marcos, o cego jogou o manto. Era cego. O manto era o único jeito de ele se cobrir contra frio. E naquele momento até este manto, ele joga este manto, deu um pulo e foi atrás de Jesus. Então ele sentia que naquele momento podia acontecer uma mudança total da vida dele. E ele não queria perder essa oportunidade. E realmente, quando chega a Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que você queres que eu te faça? O cego responde: mestre, que eu veja. E realmente é curado. Então aqui nós podemos primeiro olhar aquela situação do Bartimeu, porque é uma situação de muitos Bartimeus que vivem na nossa sociedade, na margem do nosso caminho. Estão presentes. A gente passa, nem se dá conta deles, às vezes finge que eles não existem. E se começam a nos incomodar, aí nós sentimos que temos todo o direito de dizer para que eles se calem, para que não nos perturbem. Mas é importante hoje olhar talvez numa direção contrária, que para estas pessoas talvez é a única esperança quando eles podem contar com aqueles que têm uma coisa que podem ajudar em alguma maneira. Claro, entendemos que no meio de tantas situações existem aqueles que querem se aproveitar da bondade dos outros. Isso também existe, nós não temos aqui dúvida. Mas precisamos, pelo menos, ter o nosso coração aberto para olhar esta situação e o que podemos dar a cada pessoa, e é muito importante, é a nossa oração. E isso faz toda a diferença na vida de cada pessoa, além de outras coisas que também estão à nossa disposição e que nós podemos dividir com os outros. Então é importante que nós pensemos aqui exatamente nestas pessoas que existem e nós tantas vezes até esquecemos da existência deles, da dificuldade deles. E eu quero trazer hoje para esta Santa Missa, de uma maneira especial, também a existência dos nossos irmãos e irmãs que já existem. Só porque ainda estão no ventre da sua mãe, nós não sabemos dessa existência. E eles existem correndo o risco de serem abortados. Por quê? É porque não aparecem naquele momento que alguém os espera. É porque o plano daquela mãe, daquele pai é diferente. E principalmente que no mundo de hoje se escuta aqui, a pessoa tem direito de decidir como que será a vida do outro. E é fácil perceber que aqueles que tantas vezes defendem suposto direito de alguém decidir que o outro vai viver ou vai morrer, eles também tomam outras decisões, dizendo que, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa que você não quer, é contra a tua liberdade, e te obrigam, e dizem: temos aqui o direito na mão, temos aqui o poder, e você vai fazer aquilo que nós queremos.
Precisamos compreender como que funciona este todo o esquema e, na verdade, olhar a todo o contexto. Por causa disso, uma campanha a qual eu vou querer convidar todos vocês, vou falar um pouco mais no final da Santa Missa, ela nos convida para que nós lembremos, através da oração, tanto destas crianças concebidas que correm um risco de serem abortadas, como também das mães destas crianças, que nós entendemos, às vezes se encontram realmente numa situação complicada, principalmente quando aquela nova vida, o filho daquela mãe, que nem queria ser mãe, surgiu numa situação de um crime. Mas nós também rezamos na intenção desta mãe para que ela tenha, primeiro, o coração aberto e o olhar misericordioso àquela nova vida, que possa ter também o olhar mais como a fé, para ver que nenhuma vida, por mais que surge nas circunstâncias tão complicadas, é uma vida que não tem direito de existir, que é uma vida descartável, que é uma vida que não pode trazer nenhuma diferença, nenhuma novidade para este mundo. E também nesta campanha, que chamamos de adoção espiritual, lembramos também dos familiares destas mulheres e destas crianças concebidas, para que possam ajudar nesta toda a situação, criando um ambiente que é capaz de acolher esta nova vida. Precisamos ser um pouco como o próprio Jesus para enxergar estes Bartimeus nos ventres das suas mães, que estão gritando socorro, porque tantas vezes ninguém quer enxergar a existência delas e realmente ajudar através da sua oração ou até através da sua ação. Mas o Evangelho de hoje ainda traz para nós uma outra realidade que também nós precisamos destacar aqui, que é o nosso modo de ver o mundo. Porque nós pensamos que os nossos olhos, a nossa avaliação, nosso conhecimento são suficientes para que nós possamos, com tranquilidade, decidir o que é correto e o que não é. Tudo é consequência do pecado original. Lá, o ser humano, por mais que era fruto proibido, ele queria experimentar o fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Como se fosse queria puxar para si esta possibilidade de decidir o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que não é correto. E a partir daquele momento, a marca desta escolha infeliz está também perturbando a existência de todos nós. Não só pensando nas consequências do pecado original, que nos trouxe a doença, a morte, mas também pensando de tantas escolhas erradas que nós tomamos na nossa vida, porque achamos que é certo, é porque nos agrada, é porque às vezes pensamos, para o outro pode não ser bom, mas para mim está bom, então não tem problema. E tomamos aquelas decisões na convicção, eu, na minha visão, acho ou tenho certeza que eu faço coisa boa, eu vou fazer, boa para mim, boa para minha família. E tantas vezes choramos as consequências dessas nossas escolhas. Só que isso acontece só depois. Aí nossos olhos se abrem, aí nós percebemos como nós erramos, de que maneira nós erramos. Então, na verdade, este grito de Bartimeu, mestre, que eu veja, precisa ser um grito de todos nós. Principalmente se no mundo tão confuso nós percebemos que parece que agora qualquer coisa pode ser considerada boa ou errada, tudo depende de quem tem um microfone, quem tem câmera, quem tem um poder, ele grita mais alto e manda outros se calarem.
Ou então, simplesmente se apresenta tantas coisas, tantas ideias confusas, que nós, no final das contas, estamos perdidos, não sabemos mais o que fazer, como conduzir a nossa família, como educar os nossos filhos. E exatamente por isso nós precisamos nos considerar como cegos, que realmente neste mundo tal, marcado pelas ideologias, estamos sem rumo, sem direção, perdidos. E por isso também hoje precisamos pedir: Senhor, Mestre, que eu veja, que eu possa ter a minha convicção, mas não que vem de mim, de uma capacidade minha humana, não, que vem de Ti, Senhor. Que eu possa avaliar com segurança que caminho eu vou seguir, que caminho eu vou indicar para aqueles que foram confiados a mim, pelo próprio Deus, dentro da minha família, nos circuitos das minhas amizades. Só a graça de Deus, só a ajuda divina pode nos dar a firmeza no nosso coração, para que nós enfrentemos com tranquilidade essa confusão, sabendo exatamente qual é o caminho que Deus está nos indicando, sabendo também que este é o único caminho certo, não existe o segundo tão bom quanto aquele que Deus nos mostra. Cada outro caminho que não é caminho de Deus só nos leva à perdição, e precisamos ter aqui também certeza desta regra. Não existe um espaço neutro. Eu não sou tanto do bem, mas também não sou tanto do mal. Não existe, isso é mentira. Aliás, a mentira implantada em tantas situações na sociedade de hoje, pregada, usada como ferramenta por tantas pessoas, é que traz essa confusão, que ofusca nossos olhos, que faz que nós sentimos-nos como cegos. Então que hoje todos nós peçamos essas graças pela intercessão de São Judas Tadeu. Nós sabemos já a história da vida dele, a firmeza que ele tinha, quando o homem, quando o apóstolo, quando realmente fiel seguidor de Jesus. Eu sempre brinco, né? Olha o rosto dele, né? Eu sempre brinco com ele. Para mim é um homem que não brinca, não. Ele está mostrando claramente que existe parte da nossa vida com a qual não se brinca. E exatamente os assuntos da nossa fé, não é qualquer coisa. Aquilo que nós falamos para outros, não é qualquer coisa. Eu falei. Depois, um dia, quando vamos perceber que aquela nossa dica tosca, aquela nossa explicação, há pouco eu achava e dei um conselho para alguém que se depois perdeu, aí nós vamos saber tudo isso, que estrago nós fizemos, porque ensinamos, porque damos dicas erradas, achando que no final das contas, eu não quis fazer nenhum mal. Vamos ter uma responsabilidade um dia de responder por todas essas nossos ensinamentos de qualquer jeito. E por isso é tão importante como o nosso padroeiro seguir fielmente olhando nos olhos do nosso Senhor, sabendo que aquilo que Ele nos ensina nos traz a força, nos traz a direção, nos traz a luz. E como Ele conseguiu passar a vida e ser firme e fiel até o fim, e era um fim muito complicado através de um martírio, que nós também possamos pedir a mesma graça para que até o fim da nossa vida, que vai acontecer quando Deus sabe melhor, quando vai ser este momento, que possamos sempre ter esta firmeza, este olhar reto, esta postura coerente, e assim que também aqueles que convivem conosco possam em nós encontrar exemplo, em nós encontrar o apoio, e possam conosco também caminhar firme na direção da casa do Pai. Que bom Deus abençoe todos nós. Amém.